meu nome é Sofia. Tenho 28 anos, e hoje eu quero contar uma história que começou no dia mais difícil da minha vida, quando me vi sozinha, sem rumo, numa estação de trem em Sintra. Aquele dia amanheceu cinza, com nuvens pesadas e uma garoa fina que parecia congelar tudo ao redor. Eu tinha acabado de perder o emprego, e com ele, a chance de manter o pequeno apartamento onde vivia. Sem dinheiro, sem ninguém para ajudar, caminhei pelas ruas estreitas da cidade, sentindo um aperto no peito que parecia querer me sufocar. Eu precisava de um lugar para ficar, mas tudo que encontrei foi portas fechadas e olhares desconfiados. Cheguei à estação quase por acaso. O relógio marcava pouco antes das 6 da tarde e as últimas pessoas se despediam do dia, apressadas para pegar o trem de volta para casa. Eu me sentei num banco frio, tentando esconder as lágrimas que teimavam em cair. A garoa molhava meu rosto, e o vento parecia querer arrancar tudo de mim, sonhos, esperanças, até mesmo a coragem. Ninguém olhava para mim. Eu era invisível. Foi quando ouvi um passo calmo, firme, mas sem pressa. Ele se aproximou e sentou ao meu lado, sem dizer uma palavra. Olhei para o rosto dele. Miguel tinha olhos profundos, marcados por algo que eu não conseguia entender. O rosto sério e a barba por fazer criavam uma sombra, mas era a gentileza no olhar que me surpreendeu. Ele estendeu a mão, simples, silenciosa, e segurou a minha. O calor daquele toque me aqueceu mais do que o casaco fino que eu vestia. Por um instante, todo o medo e a solidão desapareceram. Não havia necessidade de palavras. Vem comigo, disse ele, finalmente, com uma voz rouca e calma. Eu hesitei, olhei ao redor. A estação estava quase vazia. Não tinha para onde ir, e talvez esse estranho fosse minha única esperança. Levantei-me, segurei sua mão e o segui. Miguel me levou até uma pequena cabana azul perto do mar, numa vila escondida entre as pedras e as flores silvestres. A casa tinha cheiro de café fresco e o som suave das ondas preenchia o ar. Era simples, mas havia uma calma ali que eu nunca havia sentido. Ele me ofereceu um cobertor e um sorriso tímido. Pode ficar aqui o tempo que precisar, falou baixo. Naquela noite, ouvindo o mar e sentindo o calor do cobertor, algo dentro de mim começou a mudar. Talvez, naquela casa azul, eu pudesse encontrar um novo começo. A manhã chegou devagar, como se o mundo ainda estivesse hesitando entre o passado e o futuro. Eu acordei enrolada naquele cobertor grosso que Miguel me deu, com o cheiro do mar entrando pela janela aberta e o som distante das gaivotas. A casa azul parecia pequena, mas naquele momento ela era o meu universo inteiro, meu único lugar seguro. Miguel já estava na cozinha, preparando o café. Ele se virou para mim e sorriu, um sorriso discreto, meio tímido, mas sincero. Aquele homem sério da noite passada tinha um lado que eu não imaginava, um lado que fazia o coração apertar de um jeito estranho. Bom dia, Sofia, ele disse, com a voz ainda rouca. Precisa de algo para comer? Eu balancei a cabeça, incapaz de formar palavras. Aquele gesto simples já era um conforto que eu não sentia há semanas. Enquanto tomávamos café, ele contou um pouco da história dele, sem exageros, sem drama, como quem apenas compartilha fatos que fizeram dele quem ele é. Fui preso há alguns anos, falou, olhando para o fundo da xícara, por um erro, algo que não fiz, mas que mudou tudo. Quando saí, ninguém quis me dar uma chance, e a vila, bem, a vila não é um lugar fácil para quem tem passado. Olhei para ele, tentando entender a dor silenciosa por trás daquelas palavras. Era difícil imaginar um homem tão forte e tão ferido por dentro. Por que me ajudou? Perguntei baixinho, com medo da resposta. Miguel hesitou, seus olhos perderam o brilho por um instante.
porque às vezes a gente vê nas pessoas aquilo que gostaria de encontrar em si mesmo, respondeu, quase como um segredo. Os dias seguintes foram um misto de esperança e insegurança. Cada manhã eu acordava na cabana azul, sentindo que aquela simplicidade era o primeiro passo para reconstruir minha vida. Miguel não era um salvador, nem um herói, era só um homem que, assim como eu, tinha suas cicatrizes. Ele me mostrou a vila, ruas de pedra, casas coloridas, o mercado onde a senhora Rosa vendia pastéis de nata e contava histórias da juventude. Era um lugar pequeno, onde todos se conheciam, mas também onde o passado das pessoas se espalhava rápido demais. As pessoas da vila olhavam para nós com desconfiança. Alguns cochichavam, outros evitavam passar perto da cabana. Senti o peso daquele julgamento no ar, como se fossemos uma tempestade prestes a romper. Uma tarde, enquanto caminhávamos perto do farol, Miguel parou e me olhou com intensidade. Eles têm medo, disse ele. Medo do que não entendem. Do que a sociedade ensinou a temer. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Eu também tinha medo, medo do que o futuro me reservava, medo de perder o pouco que havia conquistado. Mas, ao mesmo tempo, sentia que ao lado de Miguel eu podia ser forte. Numa noite tranquila, sentados na varanda, eu notei algo diferente. Miguel estava pensativo, olhando para o mar como se buscasse uma resposta que ninguém podia lhe dar. Tem alguém, ele começou, com a voz baixa, alguém que não quer que eu tenha essa paz. Que quer me puxar de volta para a escuridão. Meu coração acelerou. Não sabia o que esperar, mas sabia que aquele homem que me acolheu enfrentava batalhas que iam muito além do que eu podia imaginar. Mas nós vamos enfrentar juntos, prometi, segurando sua mão. E naquela promessa silenciosa, uma nova força nasceu entre nós. Os dias continuavam passando na vila tranquila perto do mar, mas a tranquilidade que eu esperava ainda não tinha chegado completamente. Miguel e eu estávamos cada vez mais próximos, e isso parecia incomodar algumas pessoas, especialmente aquelas que conheciam seu passado melhor do que ele mesmo gostaria. Uma tarde, enquanto ajudava Miguel a organizar alguns livros na pequena biblioteca onde ele começava a trabalhar, ouvi um grupo de moradores falando baixinho do lado de fora. Suas vozes eram carregadas de medo e suspeita. Esse homem nunca vai mudar, dizia uma senhora idosa com olhos frios. Ele trouxe só problemas, não podemos deixar que ele fique aqui. Dizem que ele esteve preso por causa de coisas muito ruins, outro sussurrou. Quem sabe se ele não está envolvido em algo agora? Senti um arrepio. Aqueles comentários eram como punhais invisíveis, mas eu sabia que não podia deixar que eles destruíssem o pouco que eu e Miguel estávamos construindo. Quando contei a ele, Miguel suspirou, frustrado. As pessoas não mudam fácil, falou. E, às vezes, o passado pesa mais do que a verdade. Naquela mesma semana, enquanto caminhávamos pela praia ao entardecer, vi o olhar de Miguel se transformar. Ele ficou tenso, os olhos vasculhando o horizonte. Sofia, disse ele baixinho, tem alguém que voltou. Alguém que eu pensei que jamais veria de novo. Meu coração disparou. Não precisava de mais detalhes para sentir o peso da ameaça. Miguel nunca falou muito sobre esse alguém, mas agora eu sabia que não era apenas um fantasma do passado, era uma sombra que podia destruir tudo. Nas noites seguintes, senti o silêncio se tornar mais pesado na Casa Azul. Miguel parecia distante, como se estivesse lutando contra algo invisível. Eu queria ajudar, mas não sabia como. Tentava apoiá-lo, preparando o café da manhã com mais cuidado, deixando as janelas abertas para o ar fresco do mar. Queria que ele soubesse que não estava sozinho. Uma tarde, enquanto eu estava sozinha na casa, ouvi um barulho estranho do lado de fora. Fui até a porta devagar e, para minha surpresa,
vi uma figura conhecida, era Lucas, um amigo de Miguel que havia desaparecido anos atrás. Ele parecia diferente, mais fechado, com um olhar sério que escondia segredos. Sofia? Ele perguntou, a voz baixa. Meu corpo ficou tenso, mas tentei disfarçar. O que você quer aqui? Perguntei. Lucas hesitou, depois disse. Miguel está em perigo. Tem gente que não quer que ele fique aqui. Tem algo acontecendo que você precisa saber. O medo voltou a apertar meu peito. Será que finalmente a paz que eu queria estava ameaçada para sempre? Naquela noite, Miguel e eu nos sentamos perto do fogo, enquanto as ondas quebravam lá fora. Preciso contar tudo para você, ele disse, e pela primeira vez, falou sobre o que realmente aconteceu no passado. Sobre como a amizade que ele tinha com Lucas terminou em traição e como ele foi injustamente acusado de um crime que não cometeu. Aquelas palavras abriram uma ferida antiga, mas também nos uniram ainda mais. Não importa o que venha, prometi. Estamos juntos. Mas no fundo, uma pergunta pairava no ar: será que o passado deixaria eles em paz algum dia? Os dias na vila continuavam normais para quem passava por fora, mas, dentro da pequena cabana azul, o ar estava pesado. Miguel e eu sentíamos o peso das palavras não ditas, das sombras que se aproximavam. O passado não era apenas uma lembrança, era uma ameaça viva, sutil e constante. Uma manhã, enquanto o sol nascia por trás das montanhas, Miguel recebeu uma carta. Ela não tinha remetente, apenas um símbolo estranho desenhado à mão. O coração dele acelerou, e seus olhos se escureceram por um momento. Eu sabia que aquilo era um aviso. Decidimos que era hora de enfrentar o que quer que estivesse por vir. Mas sabíamos que não seria fácil, não para Miguel, que carregava feridas antigas, nem para mim, que lutava para proteger o que já tinha começado a construir. Naquele dia, caminhamos até a praça central da vila. As pessoas nos observavam com silêncio cortante, alguns até desviavam o olhar. A tensão era palpável. Miguel parou perto da fonte antiga, respirou fundo e começou a falar. Sei que muitos de vocês ainda não confiam em mim. Sua voz era firme, mas carregada de emoção. Eu errei no passado, sim. Mas tentei mudar. Essa cabana, essa vila, essa mulher, tudo isso significa uma segunda chance para mim. Eu segurei sua mão discretamente, sentindo a força dele. A vila precisava ouvir, precisava ver que não éramos os inimigos. Então, um homem alto, de rosto fechado, se aproximou. Era o tal inimigo que Miguel temia, Rodrigo, um homem que guardava rancores antigos e que sempre duvidou da mudança do meu companheiro. Miguel, Rodrigo começou, com voz cortante, seu passado não se apaga com palavras. O que você fez ainda pesa sobre todos nós. Miguel olhou para ele, sem perder a calma. Eu não peço perdão pelo passado. Peço uma chance para mostrar quem eu sou hoje. E não vou desistir disso. A multidão ficou em silêncio, alguns ainda desconfiados, outros visivelmente tocados pela sinceridade dele. Aquela noite, na cabana azul, eu e Miguel sentamos perto da lareira, cansados, mas determinados. A luta estava apenas começando, mas sentíamos que, pela primeira vez, estávamos juntos contra tudo e contra todos. Você acha que eles vão aceitar? Perguntei, a voz cheia de esperança e medo. Com o tempo, respondeu ele, eu acredito que sim. O importante é nunca desistir. Antes de dormir, olhei pela janela e vi uma sombra se afastando na escuridão. Um pressentimento ruim me invadiu. Seria essa a ameaça final, ou apenas o começo de algo muito maior?
As ondas do mar continuavam a quebrar suavemente contra as pedras, enquanto a noite envolvia a vila em um manto escuro e silencioso. Na pequena cabana azul, eu e Miguel estávamos sentados próximos, ainda sentindo o peso dos últimos dias, mas também uma força nova crescendo entre nós. Depois de tantas batalhas, contra o passado, contra o medo, contra a desconfiança, finalmente parecia que a vila começava a aceitar Miguel. Os olhares desconfiados diminuíam, e alguns moradores até sorriam quando nos viam passar. Mas havia algo que ainda pesava nos olhos de Miguel, um segredo que ele não tinha contado. Sofia, ele disse, segurando minha mão, há algo que você precisa saber, algo que sempre guardei comigo. Meu coração acelerou, um misto de ansiedade e coragem. Eu não fui só vítima daquele erro no passado, continuou ele. Havia pessoas poderosas envolvidas, que usaram meu nome para esconder seus próprios crimes. Eu estava preso, mas também caçado. Ele fez uma pausa, olhando fixamente para mim. Agora, essas pessoas sabem que estou aqui, e querem me calar de vez. Senti um frio na espinha, mas segurei firme sua mão. Não importa o que venha, respondi. Nós vamos enfrentar juntos. Naquela mesma noite, enquanto a vila dormia, um ruído estranho veio do lado de fora. Alguém tentava abrir a porta da cabana. Miguel se levantou rápido, colocando-se entre mim e o perigo invisível. Eles vieram, disse com voz baixa, mas determinada. Mas em vez de medo, senti uma coragem que eu nem sabia que existia. Juntos, abrimos a porta e encaramos as sombras que se aproximavam. Não estávamos mais sozinhos, a vila, mesmo aos poucos, já era nossa aliada. Nas semanas seguintes, Miguel e eu trabalhamos para expor a verdade. Com a ajuda dos moradores que confiaram em nós, conseguimos reunir provas que tiraram da sombra aqueles que oprimiam a vila e tentavam destruir nossa paz. Aquele foi um novo começo para todos, para mim, para Miguel, para a vila inteira. Sentados na varanda, olhando o mar sob o sol dourado, soube que não importa o que o futuro trouxesse, a força do que construímos juntos nos protegeria. Mas, enquanto eu sorria para o horizonte, um telefonema inesperado mudou tudo. A voz do outro lado era calma, fria. Miguel, disse, isso ainda não acabou. E assim, enquanto o sol se punha, sabíamos que nossa história estava apenas começando. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.